Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. 12h55 e nós vamos voltar a falar de esporte agora, mas não é de futebol. Já balançamos as redes do derby, o empate entre Guarani e Ponte Preta por 1-1. E agora nós vamos falar sobre tênis, um esporte que eu amo. E hoje eu tenho a satisfação de entrevistar a Carolina Meligeni, atleta número 3 do Brasil no ranking WTA. No fim de 2020, conquistou torneios no Egito, está em uma fase muito boa. Então, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes dentro do Câmara Total, aqui na TV Câmara Campinas. E podemos dizer, Carol, que você está no melhor momento da sua carreira, está em ascensão. Seja bem-vinda e boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu considero que sim, seja um momento muito bom na minha carreira. Eu venho de bons resultados aí no final do ano. Ano passado foi um ano complicado, muitas paralisações por conta do Covid. O ano começou bem para mim e após a paralisação, quando a gente retomou os torneios, não vinha sendo tão bom assim, os resultados não vinham, eu me sentia jogando super bem, só que os resultados não estavam aparecendo. Eu optei por fazer uma última gira do ano, num lugar não muito bom. A maioria das pessoas já estava desacelerando, já estavam entrando de férias, eu falei, não, resultado vai vir, vamos fazer mais uma gira, vamos confiar, e fui para o Egito. Acabaram sendo 3 semanas incríveis para mim, consegui jogar meu melhor tênis, campeã na primeira semana, vice-campeã na segunda e campeã na terceira para terminar o ano aí com chave de ouro. Muito bacana, então, 2 títulos no Egito, mais um vice-campeonato, conquistou então resultados. E para quem está em casa, gosta de tênis ou sabe alguma coisa sobre a modalidade, sim, você já ouviu este sobrenome. Antes, a Carol é sobrinha do Fernando Meligeni, que disputou os principais torneios da ATP, ouro pan-americano, tem uma carreira fantástica, só que não para só no tio dela não, viu? Porque a mãe Paula, o pai Flávio são professores de tênis. Para fechar esse pacote, o irmão Felipe também está no circuito profissional. Então, Carol, pode contar pra gente, eles já diminuíram o volume da TV, todo mundo. É uma exigência da família? Tem que ser tenista? Essa é uma das perguntas que eu e o meu irmão mais respondemos a vida inteira. É inevitável associar ao meu tio. Ele teve uma carreira brilhante, justo no mesmo esporte que a gente pratica. Tem uma família inteira que é envolvida com o tênis. Como você disse, meus pais professores aí em Campinas. Meu irmão também jogando e tendo uma carreira muito boa. E não foi pré-requisito. Eu acho que foi o esporte mais fácil e o primeiro que acabou sendo apresentado a nós dois. Assim como o tênis, a gente também fez outros, natação, balé, mas o amor pelo tênis veio bem de novinha e já escolhemos o tênis como a nossa profissão desde muito cedo. Ô, Carol, te incomoda quando em entrevistas falam do seu tio? Você encara como uma pressão? É algo que você quer se descolar e conduzir a sua carreira de uma maneira? Você já teve essa preocupação algum dia? Olha, eu quero ser conhecido como a Carol Meligeni, não como a sobrinha do Fernando. Como é que você lidou e como é que você lida com isso? Eu lido de uma maneira muito positiva, assim. Eu acho que é inevitável as pessoas associarem, né? Já que é o mesmo sobrenome no mesmo esporte. Mas eu levo isso pelo lado positivo porque, diferentemente de outros atletas, eu tenho... acho que é a ajuda de ter na minha família uma pessoa que foi tão bem sucedida no mesmo esporte que eu. Então, eu sempre uso para me ajudar. Eu tenho ele muito próximo de mim no meu dia a dia, nos torneios, eu mantenho muito contato, ele me passa muito das experiências e das sensações que ele vivia na mesma época que eu. Então, para mim, eu não vejo nem um pouco como lado da pressão. Claro que a tendência é que, conforme a carreira vá passando e eu vá melhorando, as pessoas me vejam mais como a Carol. Mas isso não é uma coisa que me dê muita preocupação, não. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família.
Quando que você começou a praticar tênis e você testou outras modalidades também? Aproveitava isso na educação física? Sim, bom, eu sempre digo que o tênis eu comecei com 5 anos, mas na verdade eu acho que foi no primeiro momento que eu consegui segurar uma raquete. Eu acho que Tá. foi até antes do que isso. Mas de pequena eu fazia balé na escola e natação no clube, e o colégio mesmo te apresenta outros esportes, futebol, handball, basquete. E eu gostava bastante, sempre tive facilidade assim e gostei muito dos esportes. Mas eu não sei se pela proximidade com o tênis, mas eu gostei mais dele desde muito cedo. E nós estamos vendo algumas imagens suas aí em torneios realizados aí por todo o país, em todo o mundo, né? Então, exatamente sobre esse assunto, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns tenistas, Ricardo Melo, Marcelo Tella. Em 2019, entrevistei o Matheus Puccinelli, que agora já está no circuito profissional. E todos eles, Carol, me relataram as dificuldades que o tênis impõe. A gente sabe que é um esporte caro, por conta da raquete, é um tênis específico, custo das viagens, dos torneios, alimentação. Como é que foi o seu início na modalidade? Quando você começou, foi por hobby ou foi aquele amor à primeira vista e você viu que é isso que você queria fazer mais vezes? Então, foi amor à primeira vista. Eu comecei porque eu gostava e, bom, como tudo na vida, você começa de pequena jogando um tipo de torneios, conforme você vai evoluindo, isso vai aumentando, vai jogando torneios maiores, vai viajando, e às vezes de pequena você nem tem noção da proporção que você pode tomar. E, bom, isso foi aumentando, comecei a jogar torneios profissionais, juvenis por fora do Brasil, torneios profissionais e, bom, aí isso se tornou uma profissão. Com 15 anos eu escolhi sair do Brasil, eu saí de casa, fui morar no Uruguai, morei por 4 anos lá. E, decisão bom, eu tive sua. a sorte... decisão minha. Claro, meu tio me ajudou, porque foi com um ex-treinador dele que eu treinei lá. E depois eu fui treinar em Buenos Aires também com o ex-treinador dele, mas tudo escolha minha. Para eu tentar buscar coisas novas experiências, eu estar sozinha lá, resolvendo meus problemas sozinha, estudando à distância, que também é uma decisão, assim, difícil, né? Não é todo mundo, toda a família que aceita essa decisão, mas como era uma coisa que eu queria levar como profissão, então eu tinha que decidir de poder estudar à distância, assim eu poderia treinar 2 períodos. E, bom, foi acontecendo tudo natural, assim, eu tive a sorte, talvez, de ter me destacado desde nova, então eu tive algumas ajudas pelo ranking, eu podia viajar alguns tipos de torneio com a ajuda da confederação, então também tive esse tipo de ajuda, o que facilitou bastante, já que sou filha de professores de tênis e é um esporte realmente muito caro, assim como você disse, é o material, são as viagens. E por conta da situação econômica, não tem muitos torneios de nível profissional e tudo mais aqui na América do Sul. Então, a gente tem que passar a maior parte do tempo na Europa, nos Estados Unidos. E por conta das passagens caras, às vezes são 3 meses seguidos viajando. Então, é sacrificante, mas a gente sabe como que é a vida, como que é o esporte. Desde pequena, bom, eu sabia, meus pais sabiam, porque eles já viveram isso com meu tio. Então, talvez tenha sido um pouco mais fácil, por causa disso. Você sente que você precisou adquirir uma maturidade mais rápido do que as outras pessoas da sua idade? Com 15 anos, você decidiu sair de casa. É uma decisão que muitas pessoas dessa idade nem pensam nisso, estão focadas só no estudo. E digo, hoje, claro, você pensa que abdicou muita coisa da sua vida, sente falta hoje? Gostaria de ir mais para festa, mais para churrasco, por causa da minha profissão não posso. Quando você coloca na balança, provavelmente valeu muito a pena, mas você abdicou de muita coisa na sua vida e em relação à maturidade que você precisou adquirir? A maturidade é uma coisa que veio muito cedo para mim, porque se você for pensar, minha primeira viagem internacional foi aos 8 anos que eu fui jogar um Mundial de 10 anos no Canadá, sem meus pais, só com o treinador, imagina.
Então, é uma coisa que ela acaba vindo natural, né? Você tá ali passando por alguma dificuldade, às vezes não vai dar para ligar e resolver, ainda mais quando eu tinha 8, não tinha tanta facilidade da tecnologia de hoje em dia. Mas a maturidade vem bastante cedo, mas sobre a questão de abdicar de várias coisas por conta da profissão e das escolhas que eu fiz, eu acho que fica muito mais fácil quando você tem claro o que você quer. E eu acho que a questão da minha família toda tá bem relacionada e bem ligada ao esporte, também facilitou bastante. Eles me ajudavam bastante nisso, mas nunca foi um sacrifício para mim, sabe? Não ir nas festas de 15 anos, ou então sempre chegar para fazer prova substitutiva. Eu tive sorte que as minhas escolas sempre me ajudavam, meus amigos sempre entenderam isso e me ajudavam bastante, me emprestando resumo, me ajudando a estudar. Tá. Mas nunca foi um sacrifício para mim, não. Sempre foi uma coisa que eu sabia que era assim, eu sabia que eu ia ter que lidar dessa forma. E, bom, para sair de casa com 15 anos aí também, meus pais super apoiaram, super entenderam, até porque eles já passaram por isso antes com o meu tio. Para quem está em casa, não conhece muito esse mundo dos tenistas, quais são as dificuldades que você passa no dia a dia ou mesmo em uma competição e já saiu algo do seu controle? Como é que você reage quando acontece algo que não está ao seu alcance resolver? O tempo todo lidando com coisas que saem do seu controle, né? Você tem que lidar com o voo que está atrasado e você acaba perdendo a conexão seguinte, ter que dormir no aeroporto, um ônibus, um trem que você acaba perdendo, são as condições climáticas que não são favoráveis e que você não está acostumado, a comida. Então, o tempo todo lidando com coisas que, bom, acaba sendo uma surpresa na hora, né? Porque você está viajando o tempo todo para países diferentes, de culturas diferentes. Então, é uma adaptação constante na forma de lidar com tudo isso. E acho que talvez por eu ter feito isso desde pequena, eu já não me importo mais. Eu sei que, bom, eu não posso controlar tudo isso, não posso controlar se o voo vai atrasar e se eu vou perder o seguinte. Eu só posso me preocupar em ir lá e tentar resolver a situação. E, bom, se depois eu chego atrasada no torneio e, de repente, não chega uma mala, não chega a raquete, já aconteceu de eu estar nas quartas de final jogando com a raquete de uma amiga, porque eu não tinha a minha, porque não tinha chego. Tá. Então, são coisas que você sabe que são assim, que você tem que lidar. Claro que não é o ideal, mas são coisas que podem acontecer, já que você passa 30 semanas do ano viajando. Você estava falando agora nessa resposta, eu li o livro do Rafael Nadal, né, que ele escreveu junto com um jornalista. E ele falou exatamente sobre isso. Ele estava contando, né, uma final que ele estava jogando contra o Federer e aí o tempo começou a fechar. E, obviamente, que isso foge do controle dele, né? Você está numa final, você está numa partida, de repente vem uma nuvem, vem um trovão, chove para a partida. E esse lado mental, ele é muito forte, né, Carol? Lógico, todos os esportes de alto rendimento, você precisa de uma parte mental muito forte, do atletismo, no futebol, no vôlei. Mas no tênis, eu sinto que é quase mais importante do que a técnica utilizada. O foco que o tenista tem nas jogadas, como é que você trabalha isso? Você tem o seu psicólogo, ele viaja com você, você conversa sempre com ele. Como é que você trabalha a parte mental? E queria que você contasse também aos telespectadores a importância que isso tem em uma partida e no dia a dia. Sim, como você estava comentando da história do Nadal, bom, essas mudanças climáticas, essa chuva que pode acontecer no meio do jogo, pode acontecer no momento a seu favor e pode acontecer no momento contra. E já aconteceu um monte de vezes. Na primeira vez que aconteceu comigo, eu lembro que eu estava jogando a final no último torneio do ano, eu já estava jogando sei lá quantas semanas seguidas naquele lugar e eu só queria voltar para casa. Eu era tipo uma das únicas pessoas que estava lá. E eu lembro que eu estava ganhando o jogo e começou a chover. E eu falei, não é possível, eu vou ter que trocar meu voo e eu vou ter que ficar mais um dia aqui. E se chove no meio e você está ganhando,
tipo, você já pensa, e agora a outra vai mudar alguma coisa e vai complicar o jogo, e daí você começa a pensar em mil coisas. Eu lembro que eu liguei pro meu tio, desesperada, falei, tio, o que eu faço? Olha o que tá acontecendo, achando que, nossa, isso só tava acontecendo comigo, o mundo conspirando contra, né? Sim. E daí ele me aconselhou, me falou um monte de coisa. Mas essa parte mental é muito importante, vem muito com amadurecimento, algumas experiências que você acaba passando, mas faz bastante tempo que eu trabalho com uma psicóloga, é a Sandra Menezes, ela já segurou cada bucha, porque são momentos bons, por exemplo, agora eu estou num momento bom, mas antes de eu ter esse momento bom, eu estive num momento muito ruim, então Claro. é você saber que quando você está numa boa fase, não dá para ficar achando que é uma maravilha, e também quando os momentos ruins aparecem, não dá para se cavar no fundo do poço. Então, tem que encontrar um equilíbrio entre muita excitação e muita tristeza quando acontecem as coisas não da forma que você imagina. E eu acho muito importante esse trabalho que eu faço com ela, porque além de eu poder conversar sobre as coisas que me incomodam e tudo mais, ela me dá saídas para determinadas situações, através de respiração, através de algumas atitudes e palavras-chave, rituais. Então, me ajuda muito. Durante os jogos, várias vezes, eu me pego fazendo várias coisas que ela já me apresentou, inclusive amigos que estão assistindo de fora me perguntam, por que você fez aquilo naquela hora? E aí eu explico. E são coisas que me ajudam a sair de situações difíceis e me ajudam até a me manter focada quando as coisas estão bem. E depois dessa ligação, você lembra o que aconteceu? Você continuou vencendo? Ela virou a partida? Depois que choveu aquele dia? Eu ganhei no dia seguinte. O jogo complicou, mas eu tava com super medo de eu tomar a virada. Tipo, eu queria muito ganhar, já que eu tava na frente e tudo mais. E eu lembro que eu fiquei, sério, eu não consegui dormir direito, super nervosa. Eu fiquei escutando uma música que meu tio falou para eu escutar e tentando pensar coisas boas. No dia seguinte acabou dando certo. Daí eu ganhei. Agora, Carol, você acredita que dá para popularizar o tênis para conseguirmos mais atletas? Eu completo. O tênis, ele não tem um tempo definido, né? Uma partida pode demorar 1 hora ou pode demorar 5 horas. Então, isso é um problema para a televisão, que tem a grade dela definida. Sim. Se o tênis, ele não entra na TV aberta, se na internet é difícil alguém ficar 3, 4 horas assistindo a mesma coisa, como que a gente consegue mais praticantes? Eu acho que você tocou justamente no ponto que eu ia tocar. As pessoas já têm uma imagem do tênis como um esporte elitizado. Eu acho que isso é uma coisa difícil de mudar, já que uma vez falaram isso, então as pessoas começam a encontrar o tênis como um esporte só para rico ou só para, sei lá, já tem uma ideia errada. Tá. E eu acho que um dos principais motivos pelos quais a gente não tem tantos atletas assim vindo, eu acho que a falta de visibilidade mesmo do esporte na televisão. Imagina, se tivessem mais canais, mais pessoas interessadas em mostrar e falar sobre o esporte, mais programas dando visibilidade para os atletas, eu acho que as criancinhas veriam isso na TV e talvez fosse uma porta de entrada. Eu acho que também outro fator que dificulta bastante é a parte econômica, né? Os torneios, eles são feitos com premiação em dólar. Então, imagina, para a América do Sul é muito complicado fazer torneios assim, porque fica muito, muito caro. Então, também não tem uma quantidade grande de torneios para as crianças irem assistirem e se sentirem inspiradas. Então, acaba sendo uma coisa puxa a outra. A gente tem pouco torneio, então tem menos pessoas jogando, menos pessoas assistindo, menos pessoas interessadas em apoiar, já que tem menos visibilidade. Então, eu acho que é muito por conta disso. De quando você começou na modalidade, aos 15 anos. Agora você está com 23, né? 24. 24. Então, nestes 8 anos, a modalidade, ela evoluiu, ela está em crescimento. Qual que é o momento atual do tênis brasileiro?
Eu acho que sim, o tênis vem evoluindo, eu vejo agora o maior interesse das pessoas em jogarem, tanto para ir pelo profissional, quanto para irem para o tênis universitário, que também é uma saída bem legal, uma oportunidade muito boa. Então eu vejo cada vez mais as pessoas interessadas, eu vejo uma entidade que está trabalhando muito sério e muito preocupada em ajudar os jogadores, em ter um contato mais próximo com eles para saber o que a gente precisa. Então, sim, eu acho que se o trabalho vem sendo assim e vem sendo feito com seriedade há já um tempo, a tendência é que as coisas melhorem, com que a gente tenha mais atletas aí entre os melhores e, consequentemente, aí a garotada vai se interessar mais em jogar, a gente vai poder ter mais apoiadores. E, como eu falei, acho que uma coisa leva a outra. Você consegue avaliar o trabalho que é realizado pela Confederação Brasileira de Tênis? A federação, ela dá um apoio? Existe esse contato com os atletas? Ou é algo muito distante, fica meio que só para seleção brasileira, quando disputa a Fed Cup ou Copa Davis? Não, é muito próximo o contato entre a confederação e a gente. Eles criaram até uma comissão de atletas, assim eles teriam um contato mais próximo e a gente poderia falar e mostrar as coisas que o geral acha que é importante, mostrando o nosso lado. Então isso foi muito legal, essa iniciativa foi muito boa. E até o presidente, bom, você pensar, o presidente de uma instituição, e ele é super próximo com a gente, manda mensagem, é um canal muito aberto, então é bem mais fácil, eles criam projetos, igual teve o projeto durante a quarentena para que a gente pudesse treinar aqui no centro que eu treino hoje em dia, que é a ADK, aqui em Itajaí. Então, eles sempre estão atentos a isso, a tentarem dar a maior estrutura, seja de treinamento, seja de viagens. Então, eles são bem abertos e estão bem intencionados. Carol, não sei se você vai saber me responder essa pergunta, porque não te envolve, mas você pode passar a sua percepção, a sua experiência. Como eu gosto de tênis, eu acompanho, sempre surgem nomes que se destacam no juvenil. E aí, depois de um tempo, a gente vai acompanhar a carreira, ou termina cedo ou não acontece como todos imaginam. Por que você acha que isso tem acontecido com uma frequência? Você acha que falta apoio psicológico? Não é um esporte fácil de ser praticado? O que acontece? É um custo muito alto? Por que a gente vê no juvenil grandes resultados, chega no profissional ou a carreira termina 25, 27 anos ou não atinge, às vezes, um resultado esperado, fica mal no ranking? O que você acha que acontece com o tênis brasileiro? Eu acho que cada caso é um caso, né? Porque depende muito da personalidade e do perfil de cada atleta. Tem os atletas que acabam sendo criadas expectativas muito grandes em cima deles e eles acabam se sentindo mais pressionados e depois não conseguem render, ou até eles acham que são muito bons antes da hora. Então, isso também é uma coisa que pode acontecer. E também tem o lado do tênis universitário, é uma saída muito boa, mas ao mesmo tempo muitos atletas que estão tendo bons resultados acabam escolhendo e optando por ir para o tênis universitário muito cedo, por ser um caminho mais seguro, assim, que você vai conseguir jogar e ao mesmo tempo você vai conseguir se graduar em alguma coisa. Também tem a questão financeira, de repente você foi um bom juvenil, mas não tão bom o suficiente para ter apoios e tudo mais. E também a falta de adaptação, assim, você sai do juvenil, que é um mundo, assim, se você se destaca, você joga torneios grandes, torneios muito legais de jogar, com hotéis muito bons, comida muito boa, quadras muito boas, toda uma estrutura, e você vai para o profissional, você tem que começar do zero. Então, são torneios não muito bons, tudo isso ao contrário. Então, você tem que ter muito claro na sua cabeça se você quer isso mesmo, senão é um baque muito grande. Então, também tem esse lado. Acho que são alguns pontos que acontecem. E, pelo que eu percebo, me corrija se eu estiver errado, a disparidade técnica eu acho que é muito grande, né? No universitário, você está por cima. A hora que você chega no profissional, você está com o ranking
lá embaixo e aí você precisa enfrentar os principais tenistas. Então, essa transição é a pior fase para o tenista? É a mais difícil? Eu considero que é uma das mais difíceis, porque além de ter esse baque de realidades, você acaba jogando com pessoas que já estão no circuito há muito mais tempo, já estão muito mais adaptadas, já são muito mais experientes, então passar essa barreira sem se desanimar muito é difícil e também pode levar algum tempo, e algumas pessoas não estão dispostas a esperar e passar por isso, e trabalhar duro e tentar passar por essa barreira. Então, eu também acho que é algo que acontece bastante. Quem que é seu ídolo no esporte, Carol? O meu tio. Eu me identifico muito. Bom, não sei se por ele ser meu tio, mas as qualidades que ele tinha na quadra são as qualidades que eu tento ter também no meu jogo, de ser uma pessoa que luta por todos os pontos, não desiste. É uma coisa que eu me espelho muito nele e são características que eu admiro e acho muito legais de uma atleta ter. Então, meu tio, mas bom, tirando o meu tio, eu gosto muito do Federer. Tá. Você chegou a ler aquele livro do Rafael Nadal, que ele escreve junto com um jornalista? Li sim, faz bastante tempo, mas eu li. Então, você lembra da relação que o Nadal tem com o tio dele, né, desde criança, algo que eu confesso que eu não sabia, né, era treinador dele agora, mas uma relação muito próxima e de muita cobrança, né? Você pensa em algum dia da sua vida ter o Fernando Meligeni como seu treinador, como alguém que viaja com você? É um desejo dele, não sei se você sabe, ou você tem medo que isso acabe estragando a relação de vocês, prefere manter só na dificuldade ou só de vez em quando ligar para ele? É algo que você pensa no futuro? Olha, eu gostaria que fosse meu treinador, que você me acompanhasse em todas as competições. Acredito que isso já tenha passado pela sua cabeça. Sim, eu sempre falo para ele que é meu sonho. Até meus técnicos, eles sabem que meu sonho é que meu tio me treine. Mas ele viajou a vida inteira e agora ele tem filhos, tem esposa, ele tem os projetos dele. Então é uma coisa natural que ele não tenha interesse de ter essa rotina, tipo, essa obrigação de estar na quadra todos os dias, de viajar o ano inteiro. Então é uma coisa normal e que eu sei, que eu entendo. Sim. Mas ele se faz muito presente. Sempre que eu tô em São Paulo, sempre que eu jogo por perto, ele vem assistir, ele treina comigo. Ele é, às vezes, meu coach por WhatsApp, me dá um monte de conselhos. Então, mesmo ele não podendo ser meu coach oficial, a gente tem uma relação muito próxima. E ele até mantém contato muito próximo com os meus treinadores, o que me deixa bem feliz e tranquila. Como é que é a sua rotina quando você não está em competição? Você mora em que cidade? Treina todos os dias? A academia é fundamental, já que é um jogo muito físico? Bom, na quarentena, como eu disse no projeto da CBT, eu vim aqui treinar em Itajaí, na ADK, é um centro de treinamento no Clube Itamirim. E, bom, eu gosto bastante porque eu trabalho com um treinador que chama Luiz Peniza. Ele me acompanhou desde juvenil em torneios pequenos, assim, tipo 10, 12 anos. Então, ele me conhece super bem e ele também é assistente técnico da Federation Cup, que é a Davis de mulher, que agora é a Billie Jean King Cup. E, bom, ele me conhece muito, a gente tem uma boa relação e é um centro muito bom, muito completo, é dentro de um clube que tem tudo, tem quadra coberta, tem quadra de saibro, quadra rápida, eu tenho acompanhamento do preparador físico, que é o Narciso, e, bom, a parte física com certeza é uma parte muito importante para mim, ela é muito importante com as minhas características de jogo, que são de lutar, de correr, de ficar todos os pontos, tem uma exigência física grande. Então, com certeza, é uma parte muito importante aí da minha rotina. Eu treino todos os dias, menos domingo, de segunda a sábado, eu treino 2 períodos. De manhã eu faço a parte física e tênis, depois do almoço eu faço tênis e físico de novo. E, bom, é assim durante toda a semana e sábado é um período só.
E hoje, então, você mora em Itajaí, Santa Catarina. Isso, exato. E você nasceu em São Paulo. Sim, nasci em São Paulo, mas muito pequena. Eu já fui para Campinas. Meus pais estavam trabalhando aí em Campinas, então, desde pequenininha. Então, eu nasci em São Paulo, mas fui criada a minha vida inteira em Campinas. Só saí daí com 15 anos, quando eu fui morar fora pela primeira vez. Mas sempre volto e tenho um carinho muito grande. Aí eu já tenho, bom, minha família e todos os meus amigos, né? Eu acho curioso porque toda reportagem que sai sobre você, quando eu fui estudar para essa entrevista, tá lá. A campineira Carol Meligeni, eu falei, mas ela nasceu em São Paulo, Pois por que toda matéria sai a campineira? Não sou. Pois não sou campineira, mas de coração dá para se dizer que sim. Boa. E, Carol, como boa brasileira, o piso preferido é o saibro, para quem está em casa, aquela terra batida, né? Onde o Guga venceu em Roland Garros, lá na França. E eu vi que o seu desempenho foi muito bom, né? 17 vitórias, apenas 3 derrotas neste piso. Então, você tem preferência por piso? Treina mais em algum específico? Acabou cortando, mas eu acho que eu escutei. Você falou sobre piso, né? Isso, sobre o saibro. Bom, eu prefiro muito o saibro em relação às outras superfícies, até porque é onde eu estou mais habituada a jogar, onde eu treinei a maior parte da minha vida. E por bastante tempo eu fugi do torneio da quadra rápida, mas eu tenho me acostumado e me familiarizado mais com esse piso, mas sim, o saibro é onde eu tenho os meus melhores resultados e onde eu me sinto melhor. No fim de 2020, você conquistou os 2 títulos no Egito, né? Como é que foi esse período? Como é que foi esse momento para você, Carol? O que você sentiu quando você conquistou? Foi muito bom, porque eu vinha de de uma última gira anterior ao Egito não muito boa, né? Que eu joguei vários torneios na quadra rápida e não tinha tido os resultados esperados. Depois eu joguei a Copa BRB no Brasil, que a CBT organizou, e na última etapa eu tinha machucado o adutor, então eu não tinha certeza absoluta se eu ia estar 100% para jogar esses torneios no Egito. E eu fui porque meu físio me encorajou e falou, vamos lá, vai dar tempo, vamos. E daí eu fui, mas eu não tinha certeza que eu ia poder render o suficiente, até porque na semana anterior eu estive mais focada em tratar com o físio do que em jogar. Então, quando eu cheguei lá, eu fui jogando e fui me sentindo bem a cada jogo. Eu era uma das principais favoritas, então eu não peguei nenhuma super pedreira na primeira rodada ou na segunda. Mas eram jogadoras duras, mesmo assim, jogadoras que eu já conhecia, que tiveram melhor ranking e agora estavam voltando de alguma lesão, então eram jogos duros. E eu fui me sentindo bem a cada jogo, a cada semana, e eram torneios difíceis de jogar, as condições não eram fáceis, eram quadras não muito boas, né? No Egito, no meio do deserto, imagina. Nossa. Era difícil de jogar. Na segunda semana tive problema com alimentação, me desidratei muito e mesmo assim consegui buscar maneiras de sair, de continuar competindo. Então foram semanas especiais, assim, mesmo que não fossem os maiores torneios, você encontra de novo o caminho da vitória, então te dá uma confiança a mais, uma confiança de que o trabalho que você está fazendo está sendo bom e está indo por bom caminho. Então foi muito válido ter ido para lá. Muito bacana. Você disse que já conhecia as adversárias desse torneio. Tem como fazer amizade? Você tem grupo de WhatsApp entre as tenistas e também as inimizades? Você já tem rival? Como é que isso funciona? Bom, você acaba se encontrando em vários torneios do ano com as mesmas jogadoras. Então, você acaba conhecendo várias bem. Com algumas você se dá melhor e dá até para sair para jantar, assim, e ter uma relação legal de combinar vários treinos. E algumas, tipo, mais indiferente, assim, você cumprimenta normal, mas não tem tanta proximidade. E
Eu acho que poucas são as que eu não me dou bem, assim, não me vem um nome na cabeça de alguma que eu me dei realmente mal, assim, mas de repente tem alguns atritos aí no jogo e é normal, porque por mais que você se dê bem fora da quadra, ali na quadra, você quer ganhar, você quer buscar o seu, então é um ambiente de muita competitividade, assim, eu não sei se dá para desenvolver muitas amizades muito reais e sinceras num ambiente assim, é mais complicado, mas algumas sim. Você tem alguma superstição? Rafael Nadal, ele precisa colocar as 2 garrafas dele ali do lado, ele tem todo o protocolo antes do saque, tem que sair e entrar na quadra com a perna direita. Você tem também a sua meia da sorte, entra com determinado pé, mesma roupa. Eu sei que todo tenista tem, hein, Carol? Eu tenho bastante, na verdade. Já fui pior, mas eu tenho bastante. Eu gosto de comer sempre mesma comida, mesmo café da manhã. Eu coloco a toalha no mesmo buraquinho do alambrado. Tá. Eu dou a mesma quantidade de goles sempre. Então eu tenho umas loucurinhas, mas também controlado, assim, não dá para ficar tão bitolada nessas coisas. O que importa é que tem cura, né, Carol? Fique tranquila que tem cura, isso passa. Tem cura. Fique tranquila. Para a gente poder encerrar, né, quero até agradecer a disponibilidade que você está tendo aqui com o Câmara Total. Como é que está o calendário para a modalidade deste ano? A gente ainda vive uma pandemia, estão todos confirmados? Você já tem presença garantida em algum? Essa é uma boa pergunta. Gostaria de poder te falar mais sobre o meu calendário, mas nem eu sei direito. Os torneios do nível que eu tenho jogado ultimamente, eles não estão sendo feitos como nos outros anos, né? Claro, por conta da pandemia, então são poucas opções de torneios e então eles acabam ficando cheios e acabam sendo muito longe um do outro e uma semana solta. Então, eu não sei bem, tem algumas opções, não sei se Estados Unidos, se África do Sul, mas ainda não está muito claro e muito bem definido o que vai rolar. Mas espero já em fevereiro, no começo, já estar competindo. Ô, Carol, e para a gente poder encerrar, ser a número 1 do WTA, ou ter uma boa colocação no ranking, é um objetivo que você tem? Ou você sabe das suas condições e você estipulou uma meta, quero chegar num top 100, top 50? Como é que você lida com a sua carreira e com os seus objetivos em relação a ranking? Bom, se é a número 1, eu acho que é mais um sonho, sabe? Qual é o seu sonho? É ser número 1, é ganhar todos os Grand Slams. Claro, você tem uma ilusão em relação às maiores coisas que um tenista pode fazer. Mas eu acho que no tênis os objetivos têm que ser a curto, médio prazo, assim. Eu não gosto tanto de estabelecer um ranking específico, assim, em número. Eu quero chegar a tanto. Mas eu gosto muito de pensar em coisas que eu tenho que evoluir. Eu sei quais são os pontos que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. Um objetivo que eu tenho para esse ano é disputar o meu primeiro quali de Grand Slam, ou se não, estar o mais próxima possível para o ano que vem. Então, são objetivos que eles vão acontecendo e vão se cumprindo conforme você vai trabalhando duro e vai evoluindo as coisas que você tem que evoluir no seu jogo. Então, eu tento lidar dessa forma até para eu colocar menos pressão em cima de mim e conseguir render melhor, sabendo dos objetivos que eu tenho, sabendo das condições que eu tenho. E conforme eu vou alcançando essas pequenas coisas, eu ir buscando coisas maiores. Carol Meligeni, muito obrigado por a sua entrevista, pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte. A gente sabe que recentemente a gente teve a Teliana Pereira,
a gente teve também no passado a Vanessa. Então, toda a sorte do mundo para você. Competência você já demonstrou que você tem, ainda é jovem, 24 anos, tem um longo caminho a percorrer. E vai pelo lado emocional que o Fernando Meligeni vai conseguir ser o seu treinador, viu? Se você falar direitinho com ele, eu sei que no futuro vai dar certo e vocês vão traçar um caminho muito bacana, muito legal. E a gente volta a se falar no futuro aí, com o fim da pandemia, que você possa disputar mais torneios. E parabéns aí pela sua trajetória. Obrigada, muito obrigada pelo convite, gostei muito de participar. Obrigada pela visibilidade que você me deu e também para o tênis, principalmente o tênis feminino brasileiro, isso é muito importante para a gente. Então é isso, muito obrigada e gostei muito de participar. Nós aqui agradecemos, então, Carol Meligeni aqui no Mais Esportes, no Câmara Total, falando um pouquinho sobre uma modalidade, né, que realmente precisa de muito mais modalidade, quadras públicas, né, as nossas praças com quadra de tênis, quem sabe aí num futuro muito próximo aqui na cidade de Campinas e, claro, por todo o nosso país.